Olá! Nessa videoaula apresentarei algumas mais definições e conceitos necessários ao entendimento de memória virtual e alguns exemplos de organização de uma memória virtual. Dando continuidade às definições de memória virtual, definimos nesse momento tamanho da página, que é a quantidade de memória transferida do disco rígido para a DRAM de uma só vez. O tamanho da página pode ser medido em quantidade de blocos, em quantidade de Word ou quantidade de bytes. Todo acesso à memória principal por parte do processador demanda uma conversão de endereço. O processador precisa determinar se o dado procurado se encontra em uma página de memória de um endereço físico. Para isso acontecer, o processador realiza uma conversão do endereço virtual do dado em endereço físico do mesmo. Uma tabela de páginas é o elemento usado para armazenar a conversão de endereços virtuais em endereços físicos. A tabela de páginas deve ser o elemento primeiramente consultado quando se quer ter acesso a um dado que a priori não se sabe se encontra na memória principal ou na memória virtual. É desejável que a maioria dos dados acessados pelo processador se encontre na memória física, mas os programas terão uma ampla capacidade de armazenamento da memória virtual. Nesse slide, observamos o processo de conversão de endereços virtuais em endereços físicos. O endereço virtual é formado pelo processador quando interpreta uma instrução de movimentação de dados em memória, como, por exemplo, uma load word ou um store word. O endereço virtual é composto por dois campos. Um campo chamado page offset, compreendendo os n bits menos significativos do endereço, e o restante do endereço virtual chamado de VPN, Virtual Page Number, ou número da página virtual, ou endereço da página virtual do programa no HD. É justamente esse campo VPN que deve ser convertido ou traduzido em um campo de endereçamento menor conhecido como PPN. PPN de Physical Page Number, ou endereço da página física. A PPN me informa a quantidade de páginas físicas que a minha memória principal é capaz de acomodar. Por exemplo, se o campo PPN tiver 15 bits, como mostra o exemplo, minha memória principal tem capacidade para armazenar até 2 elevado a 15 páginas. O tamanho da página é determinado pelo tamanho do campo page offset. No exemplo dado, o page offset tem 12 bits. Isso significa que o tamanho da página em bytes é 2 elevado a 12 bytes, ou 4 KB. Nesse slide, vemos um exemplo de organização de um sistema de memória virtual. Considere um sistema composto por tamanho da memória virtual, 2 GB, ou 2 elevado a 31 bytes. Tamanho da memória física, 128 MB, ou 2 elevado a 27 bytes. Tamanho da página, 4 KB, ou 2 elevado a 12 bytes. Com esses dados, podemos afirmar que a organização dos endereços da memória se dará da seguinte forma. O endereço virtual terá 31 bits, o endereço físico terá 27 bits e o campo referente ao deslocamento da página, o page offset, terá 12 bits. Com isso também eu consigo calcular a quantidade de páginas virtuais, ou número de páginas virtuais, fazendo a seguinte operação simples, 2 elevado a 31 dividido por 2 elevado a 12, que dá 2 elevado a 19, com a quantidade de número de páginas virtuais. Com isso também a gente identifica que o VPN deverá ser igual a 19 bits. A quantidade de páginas físicas é outra medida que a gente pode deduzir com esses dados, através da simples conta 2 elevado a 27 dividido por 2 elevado a 12, que dá igual a 2 elevado a 15,
que é a quantidade de páginas físicas existentes na minha memória física. E com isso também eu concluo que o meu PPN, o tamanho do PPN, que é o Physical Page Number, vai ser igual a 15 bits. Com os dados do exemplo anterior, podemos montar agora um esquema gráfico de organização da memória física e da memória virtual, como mostrado nessa figura. Do lado esquerdo da figura, observamos a memória física. Cada entrada ou cada linha da memória física é acessada por um endereço especificado pela PPN de 15 bits de tamanho. O conteúdo de cada entrada da memória física é formado por uma página de bytes de 2 elevado a 12 endereços diferentes. Do lado direito, observamos a memória virtual. Cada entrada ou linha da memória virtual é acessada por um dos endereços da VPN de 19 bits. O conteúdo de cada entrada da memória virtual é formado por uma página de bytes de 2 elevado a 12 endereços diferentes. Somente um subconjunto das páginas virtuais cabe na memória física. Nesse exemplo, a página virtual de endereço 5, de VPN igual a 5, está mapeada na página 0 da memória física, PPN igual a 0. Da mesma forma que a página virtual de endereço 2 da memória virtual, VPN igual a 2, está mapeada na página de endereço PPN igual a 7FFF. Consideramos ainda o mesmo exemplo. Suponha que após uma load word de um programa, o processador queira buscar um dado no endereço 0x247c. Esse endereço, gerado a partir da instrução load word, é um endereço virtual. Esse endereço virtual precisa ser convertido em um endereço físico para acesso ao dado pela controladora da memória principal. Como os 12 bits menos significativos do endereço são reservados para representar o campo page offset, que é o deslocamento dentro da página, os 3 nibbles menos significativos do endereço virtual representarão o page offset e não precisarão passar por nenhum processo de tradução ou conversão. O restante do endereço virtual representa a VPN, que na situação proposta nesse slide, a VPN igual a 2. Devemos olhar na figura e observar em qual PPN se encontra mapeada a VPN igual a 2. Podemos observar que a VPN igual a 2 está mapeada na PPN 7FFF. Logo, o endereço físico da palavra buscada pelo processador se encontrará no endereço hexadecimal 0x7FFF47C na memória principal. Com isso, termina aqui o conteúdo proposto para essa videoaula.